Olá, pessoal. Vamos ao nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, né? Do nosso curso de Educação Inclusiva. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. Estamos vivenciando momentos difíceis ainda por conta da pandemia e isso não permitiu que a gente se encontrasse. Por isso estamos aqui de forma ainda remota, estudando. O importante é que a gente nunca perca essa essência de aprender, seja de qual forma for, aprender sempre é sempre muito importante, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula de hoje sobre educação inclusiva. Nós vamos fazer um pequeno relato, uma viagem pequena no tempo. Vamos lá de 1961 a 1996, que é quando a gente encerra com a nossa LDB. Quando eu digo a gente encerra, é porque a legislação, né? Mas depois disso, muitos decretos novos, muitas coisas novas vieram, aconteceram, surgiram depois da nossa LDB de 86, muita coisa nova surgiu. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Fazer esse trajeto da lei da educação inclusiva no Brasil não é muito bacana, porque nós vamos perceber o quanto que nós sofremos, o quanto que houve luta, o quanto de suor que derramamos para que a gente tenha hoje um aluno com deficiência inserido dentro de uma sala de aula regular. Porque estar inserido não é o mesmo que estar dentro das condições, estar aprendendo. Há uma diferença. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Agora eu quero que a gente faça esse paralelo. Saia lá da primeira lei, que foi a de 61, como cada decreto, cada lei veio trazendo conceitos de educação inclusiva, até os dias atuais. A luta foi muito grande, muito suor foi derramado, muitas conquistas, direitos, né? É, foram usurpados, foram tirados dos professores, das crianças. E assim, se você acha que hoje nós temos um ensaio de uma educação inclusiva boa, que na minha opinião nós temos sim hoje uma oferta de educação inclusiva. Como está sendo essa oferta, é uma reflexão que nós vamos fazer durante essas 2 semanas de curso. Mas ela está sendo ofertada a trancos e barrancos, mas está. Em 1961, foi a primeira lei de educação, lei de diretrizes e bases da educação, a Lei 4.024. Essa lei, ela já trazia, né? Já trazia aí, já falava sobre educação inclusiva especial. E aí, ela trouxe no seu texto o termo crianças excepcionais. O termo correto que você deve usar em toda situação é criança com deficiência. E isso é uma questão de honra para eles que têm deficiência. Eles gostam de ser tratados como eles são. Eles não são excepcionais, eles não são especiais, porque todos nós somos especiais. Todos nós temos especialidades, temos coisas que a gente sabe fazer melhor do que outros. E quando eu digo, né, quando a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, esse termo, crianças excepcionais, ele está em desacordo total hoje, mas ele foi usado e foi sendo usado há anos na Constituição, nas escolas, nos livros, né, didáticos, paradidáticos, quando a educação era transversal, né? A educação inclusiva era transversal. Então ele veio sendo usado N diversas vezes dentro do contexto de educação inclusiva. E aí ele diz assim, na íntegra da lei de 61, diz: a educação de excepcionais, ó, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. Deve, no que for possível. São crianças excepcionais, são termos preconceituosos, são termos excludentes. Hoje a criança é obrigada a ser inserido, é obrigatório a oferta e a inserção de crianças com deficiência no ensino regular. A lei previa antes
deve, no que for possível. Quer dizer, se aquela criança não apresentar alguma deficiência que qualquer pessoa entender que ele não pode estar na sala de aula, ele era excluído, ele era colocado em escolas especiais, não em salas de aula. Então era totalmente excludente, a lei era excludente, tratava das crianças com deficiência de uma forma excepcional, como se eles não tivessem condições de ir além. E eu faço uma ênfase aqui na aula para dizer a vocês o seguinte: se você não acreditar que o aluno com deficiência ele tem capacidade, condição de se desenvolver no seu ritmo, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Primeiro você confia, acredita no potencial dele. Aí você vai buscar metodologias e estratégias para fazer ele desenvolver. Se você não tiver essa crença, você não vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho, porque você não pode fazer aquilo que você não acredita. Tá bom? Então, passamos aí de 1961. Eu vou fazer tudo muito rápido, porque as aulas são gravadas, não pode demorar muito. E aí, essa lei, a gente vai agora para 10 anos depois, 1971, a lei 5.692, a segunda lei de diretrizes e bases da educação. A primeira lei tratou eles como crianças excepcionais, que tendo condição ou não tendo condições, se a escola achar que não tinha condições, excluía, colocava numa escola de educação especial e não inclusive, que são termos diferentes. E aí a segunda lei, que é de 71, a nova LDB, ela é uma lei que foi elaborada, como vocês sabem, num período muito crítico da história da educação no Brasil. A educação se calou totalmente. Os grandes teólogos, estudiosos da educação, pianinho, calaram-se. Foi a época da ditadura militar, que foi de 64 até 85, né? Foi um período muito triste aí da história do Brasil e aí na educação principalmente. Então, dentro dessa lei de 71, da nova LDB, os alunos com deficiência eram vistos com a seguinte resenha. Abre aspas, os alunos com deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular da matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial. Foi pior, né? De excepcional para tratamento especial foi pior. Pior porque ninguém tem que receber tratamento especial. Todo mundo tem que receber o mesmo tratamento. A mesma aula, o mesmo professor, a mesma escola, a mesma sala, os mesmos colegas. Não existe tratamento especial. Então a lei estava pecando, trazendo para um contexto que hoje ele não pode mais, não é mais possível de existir. Essa é a verdade. Então essas normas, elas estavam fixadas nos conselhos de classe, era tudo muito legalizado. Aí surgiu também a escola, foi quando surgiu a escola especial. Essa lei de 71, ela andava longe de chegar ao entendimento de uma educação inclusiva. A escola, as crianças eram colocadas em escolas especiais. As APAES, por exemplo. A APAE não é uma escola de educação inclusiva, é uma escola de educação especial. Porque lá na APAE, todas as crianças que estão lá têm deficiência, não tem nenhuma criança sem deficiência na APAE. Então ela é uma escola de educação especial, maravilhosa. Tiro meu chapéu, o trabalho das meninas da APAE é fantástico, mas elas não são inclusivas. Elas trabalham a criança na sua deficiência. É diferente da escola regular, que tem que ser inclusiva, porque a escola inclusiva é aquela que inclui, que coloca todo mundo na mesma casinha, no mesmo ambiente, aprendendo de forma igual. Isso é fácil? Claro que não, né, gente? O que é nada na educação é fácil, mas lidar com crianças com deficiência é muito mais difícil, requer muita bondade, requer muito conhecimento, práticas, habilidades, requer um professor e não um professato, lembram? Então, o termo escola especial, para esses meninos, né, que tinham deficiência física, mental ou intelectual, superdotados, essas crianças eram atendidas em escolas especiais.
e não em escolas e aulas regulares. Então a lei também ainda estava em desacordo, né, totalmente contra. E aí a gente vem para a Constituição Federal de 1988. O artigo 208 da Constituição Federal, ele garante a educação gratuita dos quatro, hoje a educação infantil e a educação básica, dos zero, né, aos 17 anos de idade, e aí a Constituição ainda garante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ainda não disse que obrigatoriamente as escolas têm que se adaptar, têm que se inovar, têm que correr atrás dos prejuízos para receber as crianças com deficiência. O termo ainda é preferencialmente na rede regular de ensino. Também não existe mais esse termo preferencialmente. Hoje as escolas elas são obrigadas a receber as crianças com deficiência, tá bom, gente? Então, o artigo 205 e o artigo 206, eles da Constituição Federal, eles falam nesse desenvolvimento pleno da criança. A criança tem que se desenvolver como pessoa, como cidadão, tendo garantia de condição, de igualdade, de acesso e de permanência na escola. Aí o artigo 208 da Constituição diz que as crianças têm que ser preferencialmente, entenderam? Então, é muito descontextualizada as informações. Coisas são muito descontextualizadas, essa é a verdade. Como é que eu garanto a educação de qualidade, as férias permanentes na escola, mas eu não tenho uma escola que receba de forma satisfatória e inclusiva um aluno? Então ainda é bastante... ainda há uma insatisfação muito grande. A gente vai lá para 1989, né, a lei da integração da pessoa com deficiência. Essa lei vocês podem pesquisar depois, 7.853 de 1989. Ela obriga a inserção de escolas especiais, privadas e públicas no sistema educacional de ensino. Obriga a oferta de educação especial em estabelecimentos de educação pública e privada. Também diz que o poder público deve se responsabilizar pela matrícula, pela regularidade, pela permanência dos alunos na escola. Essa lei também, ela é muito complicada. Ela diz assim, ela trata as pessoas com deficiência que elas sejam capazes, para que elas se desenvolvam a ponto de elas serem capazes de integrarem o sistema regular de ensino. E não é assim que o barco anda. Eu não tenho que preparar meu aluno para que ele possa ser integrado na regra regular de ensino. Eu tenho que preparar a escola, organizar a escola para que o aluno, ao chegar lá, seja atendido de forma digna, honesta e ser incluído. Então essa lei também, ela não é contextualizada também, porque ela diz que crianças que não são capazes de se relacionar socialmente bem com os outros, com as outras crianças, elas têm que ter, elas não deveriam, na verdade, ter o acesso, mas não é garantido ainda. Então, até aqui não houve nenhuma garantia pela lei de acesso e permanência numa escola inclusiva. E aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, né? A Lei 8.069, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei já garante o atendimento educacional especializado para as crianças com deficiência. E ainda, preferencialmente na rede regular de ensino. Aí ela já protege a família da criança, já protege todo o espaço, a integridade da criança, né? A honra da criança. O Estatuto veio para isso, para garantir que essas crianças com deficiência estejam dentro da escola. Isso foi um ganho muito grande. Isso é importante que a gente diga isso,
né? Então, todas as ações, as famílias das crianças com deficiências dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente são assistidas de forma que possa garantir seus direitos, de acesso e permanência na escola. Então, quando a escola nega a família já sabe aonde recorrer, porque foi tirado um direito da criança, e aí o Estatuto da Criança prevê esse direito. Então vai lá no Estatuto, vai lá no Conselho Tutelar e busca o direito, busca uma escola que você tem direitos, que está lá dentro daquele documento, dentro daquele Estatuto, tá certo? E aí vem as políticas, né? As políticas nacionais de educação, vem o plano nacional de educação. Eu não vou poder fazer a leitura todos com vocês, porque infelizmente o nosso tempo não é, e as aulas têm que ser curtas, né? Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês vão ter acesso às leituras, é um material riquíssimo. Eu vou passar aqui no grupo e vocês vão ter acesso. Tá? O importante é que vocês tenham entendido nessa aula a luta, o tamanho a luta que a gente tem tido para manter um aluno regularizado e matriculado, incluído dentro das instituições de ensino, porque muitas vezes não falta boa vontade da educação, do professor, da escola. Todo mundo, de uma certa forma, já está convencido da importância de se incluir, mas as escolas não são espaços de inclusão, né? Tem a questão de material didático, pedagógico, que as escolas não têm. Enfim, é uma rede de situações e de inimigos que nós temos, e a gente vai estar discutindo no decorrer dessa aula, no decorrer do nosso curso. Vou disponibilizar o material, bons estudos para vocês, se debrucem sobre a leitura. Alguma dúvida que vocês tiverem, por favor, me chamem aqui, que eu estou à inteiríssima disposição, tá bom? Um abraço a todo mundo e boa noite.